futuro. A gente aprendeu muita coisa, viu, conheceu muita coisa sobre tecnologia, as maravilhas possíveis para o agro, quanto que o agro brasileiro pode avançar. E agora a gente tem esse desafio desse último painel, que é falar sobre as lacunas ainda de sinal que a gente tem. E não à toa, a gente tem representantes da iniciativa privada, do poder público. A curadoria do evento foi muito feliz nessa ideia de colocá-los juntos. E nós, e Brasil, somos muito felizes com eles terem aceito esse convite de discutir esse desafio de cada setor, né? Tamanha responsabilidade de encerrar o evento, eu fui atrás de mais informações técnicas, levantamentos sobre como é que está a conectividade aqui no Brasil. E percebi que a questão está bem mapeada, tá? Não só pela iniciativa privada, mas também pelo poder público em parceria com a academia, né, com faculdades aí de excelência na pesquisa do agronegócio. Tudo muito bem mapeado, qual região precisa do quê e de que forma esse investimento em conectividade, né? Começando pelo Sul, Sudeste, que já são mais providos, aí a gente vai para Centro-Oeste, já começa a ficar um pouco deficiente, aí a gente vai para Nordeste e Norte, com regiões muito mais desafiadoras, né? E aí eu começo essa conversa perguntando para o secretário. Tudo isso que já foi feito de pesquisa, e a gente está com tudo bem determinado, delimitado, o que é necessário e de que forma fazer esses investimentos, como que a atual gestão prevê levar a conectividade para o campo onde é necessário. Tá bom, bom dia, Luciene, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Então, Luciene, você falou bem, realmente existe já um diagnóstico, né, razoável. Até vou falar depois que a gente encomendou um novo diagnóstico, porque ele se atualiza, né, cada ano. Então, acabamos de receber e devemos publicar aí, nos próximos dias, um novo diagnóstico sobre isso, mas eu falo depois. Falar agora, então, respondendo de forma direta a sua pergunta. A gente tem algumas iniciativas, né? Vou citar 2 ou 3 delas mais claras, né? A primeira iniciativa é conectar localidades rurais, né, reconhecidas pelo IBGE, que são aquelas localidades que têm adensamento de pessoas e que estão em áreas rurais. Então, hoje, a gente tem no Brasil cerca de 11.400 localidades desse tipo, tá? E dessas 11.400, a gente tentou, a Agência de Telecomunicações, junto com o governo, resolver essa conectividade no leilão de 5G, foi feito ali no final de 2021. 75% disso foi endereçado, 25% até foi colocado no leilão, mas não teve lance, né? E teve uma empresa que ganhou e devolveu a faixa. Mas, em resumo, como é que a gente está hoje? 75% são 8.500 localidades rurais, estão com previsão de atendimento aí, 6.800 dela até 2028, tá? Uma taxa aí de pelo menos 680 por ano, ano passado e esse ano. A partir do ano que vem, dobra essa taxa, 1.360 localidades rurais por ano, tá? Vão ser atendidas ali. Tá, nosso amigo da TIM, a TIM é uma das empresas que fazem parte desse total aí, 1/3 mais ou menos dessas 6.800. Temos mais 1.700, que são das pequenas prestadoras, que vão ser até 2030. Então, assim, em que pese ainda tem um lapso temporal aí, né, poder acabar até 2028 e uma partezinha até 2030, mas a gente já está endereçado esse problema de 75%, né? Precisamos agora atuar nos outros 25%, que ainda não foram resolvidos. A gente está indo atrás de outras fontes de recursos, e aí sobras do edital, que a gente está trabalhando nisso, e outras formas de obter recursos, que eu vou falar aqui, inclusive de emendas parlamentares, tá? Então, essas são as localidades. Tem uma parte que tem a ver com escolas rurais. A gente está com esse objetivo também, que é nosso maior desafio, até o final de 2026, conectar todas 138 mil escolas públicas do Brasil, das quais 52 mil são rurais. Então, isso é uma outra parte. Não vou detalhar muito, porque, né, daria aqui uma manhã inteira falando só disso,
mas essas escolas também vão ser resolvidas até 2026. E uma parte agora, terceira, que é de um projeto de fazer distritos agrotecnológicos no campo, né? Claro que, como a gente vai ter o incentivo público, são distritos voltados mais para os pequenos e médios produtores. Foi até a última pergunta aqui do painel anterior, né, sobre como atingir os pequenos e médios produtores. Então, só para passar um pouco desse projeto aqui que alguns já devem saber, que trabalharam em parceria aí com o CPQD. Então, o CPQD, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, foi contratado por um projeto do Funtel, que é o Fundo de Desenvolvimento das Telecomunicações, para criar um modelo de distrito agrotecnológico para os pequenos e médios produtores. Foi falado aqui já da fazenda conectada, né? Esse chamaram de fazenda inteligente, mas é diferente dos que falaram aqui, porque é para o pequeno e médio, aqui se falou mais para o grande, né, produtor. E esse distrito agrotecnológico foi conduzido, fizemos já a fase piloto, então a gente chegou em resultados muito importantes, até mais significativos do que para o grande, porque eu acho que no pequeno e no médio a tecnologia, né, vai prover um ganho até maior, porque eles estão mais atrás, né, logicamente. Então, a gente teve, nesse projeto, um ganho de 24% de redução de custo dos produtores. Foi um projeto piloto aqui no estado de São Paulo, em São Miguel do Arcanjo, aqui perto, cerca de 250 quilômetros daqui, mais ou menos, né, de São Paulo. Lá em São Miguel do Arcanjo, então, foram 60 pequenos produtores. Eles reduziram, então, nesse projeto piloto aí que foi feito, 24% dos seus custos, aumentaram 28% seus rendimentos, né, sua produtividade, seus ganhos financeiros. Então, você vê ganhos dos dois lados, então, ganho bastante significativo para 60 produtores. Qual é o nosso projeto agora, respondendo o que você perguntou? A gente está com a previsão de fazer, nesses 2 anos, mais 10 distritos desses, agrotecnológicos, aí no custo em torno de 24 milhões, que a gente está agora, né, provendo recursos para isso, e depois, nos outros 4 anos seguintes, mais cerca de 1.896, para ser mais exato, distritos agrotecnológicos, que aí alcançariam, né, cada distrito desse tem 2 modelos, um distrito menor e um maior, um de 500 produtores, outro de 1.000, né, um de 5.000 hectares, que é mais ou menos, estavam falando aqui, numa propriedade, né, média grande, mas isso é um distrito com vários produtores. Então, você vai ter 500 produtores em um, ou 1.000 produtores em 50.000 hectares. E aí, cada projeto desse, a gente está finalizando aí os cálculos, né, dos valores, mas algo assim vai ficar mais ou menos, cada distrito, 2,5 milhões para o menor e 5,5 mais ou menos para o maior. E aí, como é que a gente está trabalhando em financiamento? Tem recurso reembolsável do fundo do próprio Funtel e FUSH, que o agricultor pode pegar, mas também a gente está trabalhando em criar esse produto, que é uma cartilha para emendas parlamentares. Então, a gente vai apresentar para os parlamentares essa opção de investir, né, nos seus estados, nas suas áreas, para criar esses distritos por 2,5 ou 5 milhões, dependendo do tamanho que ele queira, e aí conseguir captar, né, recursos dessas emendas e aí alcançar esses 2.000, mais ou menos 2.000 distritos. A TIM falou aqui de 250 mil, não foi? Pequenos e médios agricultores já influenciados, mas se a gente fizer 2.000 distritos desse, cada um podendo ter entre 500 e 1.000, a gente vai chegar a algo aí, né, entre até 1 e 2 milhões, 1,5 milhão, mais ou menos, se a gente fizer na média, né, de pequenos e médios agricultores com esse projeto que está previsto aí, como eu falei, né, primeiro para 2, depois mais 4 anos, nos próximos 6 anos. Ok, agora a gente vai ouvir a parte da iniciativa privada. O Renato é representante da Nokia e também da Conectar Agro, que é uma das iniciativas, né, das empresas, entidades, para mapear isso e buscar soluções. Quais são esses desafios de levar a conectividade onde é necessário na produção agrícola aqui, pecuária, enfim, do Brasil? Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui, tanto representando o Conectar Agro, que é uma iniciativa muito cara para mim. Né, a gente tem o objetivo de levar conectividade para o campo, para as zonas rurais, e a possibilidade não só de impactar
a economia, mas impactar a vida das pessoas, né? Eu acho que isso é incrível, né? A gente poder contribuir de alguma forma para isso. O Conectar Agro, antes de tudo, talvez faça sentido mencionar o indicador de conectividade rural, né? O Dalforno tinha tocado ele ali um pouco antes, onde, junto com a Universidade Federal de Viçosa, e recolhendo dados da Anatel, do MAPA e de uma série de outras fontes georreferenciadas nesse Brasil afora, nós buscamos informações que, de alguma forma, pudessem dizer onde a gente tem infraestrutura de conectividade, onde a gente tem cobertura, onde a gente não tem, né? E criamos um processo interessante, mapeando tanto conectividade nas áreas produtivas, com um peso importante, mas também mensurando conectividade nas áreas de floresta, nas áreas de comunidade, nas áreas indígenas, e também a infraestrutura. Quando a gente pensa em conectividade, a gente precisa de uma torre de infraestrutura, a gente precisa de acesso de energia, a gente precisa de fibra ótica, né? E a gente precisa das soluções eletrônicas e os serviços associados para que depois esse sinal 4G, 5G, ele possa efetivamente chegar à sede e chegar ao campo, né? Que isso é algo interessante também. Eu diria que quase, fruto desse estudo também, quase 70% das sedes e das propriedades rurais hoje brasileiras têm algum tipo de acesso à conectividade, né? Quer dizer, que hoje um produtor rural não consegue emitir uma nota fiscal, transportar um caminhão de soja, transportar um caminhão de cítricos, se ele não tiver acesso à internet, né? Ele não emite uma nota fiscal, não faz um transporte. Porém, a digitalização, como é o exemplo aqui lá da região de Água Boa, que a TIM, a Case, mencionaram agora há pouco, ela se dá quando a gente leva essa internet para o campo, né? Então, é muito importante a gente entender essa diferença, ou seja, levar a internet para o campo não é só levar a internet para a sede, é também levar a internet para a sede, mas é, sobretudo, levar a internet para a área produtiva, né? E esse indicador de conectividade rural mostrou uma heterogeneidade enorme dentro do Brasil. Estados como São Paulo têm um índice na casa de 0,55, seria um índice excepcional, então, ou seja, um estado como São Paulo, né, quer dizer, que tem menos de 55% da área necessária hoje coberta, né? Quando a gente vai para Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, esse índice cai para 0,16. Né? Quer dizer, em geral, no Brasil, menos de 19% da área produtiva brasileira é coberta, né? Bom, então, ao longo dos últimos anos, né, desses 5 anos de Conectar Agro, de muito pé sujo de barro aqui, como o próprio Dalforno comentou agora há pouco, eu acho que grande parte dos grandes grupos agrícolas brasileiros investiram em conectividade, investiram em agricultura digital, e houve um salto de dezenas de milhões de hectares produtivos brasileiros cobertos, que é impressionante, né? É impressionante. E, com isso, conectando-se fazendas, estradas, pessoas, escolas, né? Porém, é interessante a gente entender, quer dizer, que a mesma torre de telecomunicações que ela é colocada dentro de uma cidade, a gente leva ela, guardadas suas devidas proporções, para o agronegócio brasileiro. Então, o nível de investimento para se conectar uma fazenda ou uma área de 20, 30 mil hectares, ele é relativamente parecido, né? Ele é só um pouco menor para se conectar a uma área de 200 hectares. Então, existe um papel aqui que é fundamental, quer dizer, que quando um produtor rural vai fazer uma tomada de decisão, ele pensa em custo por hectare, né? Quer dizer, que ele tem uma área produtiva, essa área produtiva é capaz de gerar uma receita, sobre essa área produtiva, então, ele toma uma decisão de investimento. E portanto, é fundamental para que a gente consiga escalar a conectividade hoje, que, sim, vem chegando e vem crescendo rapidamente para os grandes grupos agrícolas, que a gente pense em entidades agregadoras, né? Então, essa iniciativa mencionada agora pelo secretário, ela é extremamente interessante, né? Porque ela permite a democratização da tecnologia, né? Das aplicações e, portanto, fazer com que os benefícios da conectividade eles possam ser traduzidos em receita, né, para esses produtores, mas é muito importante a gente pensar, por exemplo, no papel da cooperativa, que é um agregador natural dentro do agro brasileiro, né? E, com isso, a gente, as cooperativas, os próprios municípios, associações, consórcios, condomínios, ou seja, é fundamental que exista esse pensamento, se não cooperativista, né, ou associativista, mas de agregação regional, né,
para que a gente consiga efetivamente escalar a conectividade no campo brasileiro, né? Eu diria, então, esse salto do grande para o pequeno, né? Talvez ele seja hoje a grande barreira, o próximo passo para a gente vencer. E é curioso que o desafio não é tecnológico, né? É o 4G hoje, que a gente acredita seja a tecnologia mais custo-efetiva para levar a conectividade para o campo, né? Ele é usado por mais de 4 bilhões de pessoas e coisas do mundo inteiro, ou seja, o desafio não é tecnológico, o desafio ele é cultural, ele é educacional, né? E ele é humano. Ó, só complementando, o ICR teve envolvimento de estudos da Federal de Viçosa, né, em parceria com a Conectar Agro. Bem, eu queria saber de vocês como é que está o diálogo entre poder público e iniciativa privada, vocês que têm estudos, ou encomendam estudos, conhecem bem. Diálogo esse que poderia ser muito importante para o avanço da conectividade no Brasil. Como está esse diálogo e no que ele poderia avançar? Vou começar? Então, esse diálogo a gente tem mais fortemente aí na utilização também dos fundos, né, dos fundos setoriais, e que realmente, questão que a gente estava conversando até antes, né, nós tivemos o fundo principal setorial, que é o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, o FUST, que ele ficou 23 anos contingenciado. Então, esse fundo chegou a arrecadar 27 bilhões de reais, mas foram utilizados aí ao longo dos anos, né, pelos diversos governos diferentes, e sobraram 2 bi. E ano passado a gente conseguiu, né, pela primeira vez, liberar recursos desse fundo e fazer com que ele de fato seja utilizado. Então, foi liberado, né, um pouco mais de um ano aí, a primeira leva, foram 2 levas para o BNDES, e acabou tendo um recurso aí disponível para a iniciativa privada. Por isso que eu estou falando, porque assim, é um recurso público, mas disponível para a iniciativa privada fazer o trabalho, né? E aí as próprias empresas que pleiteiam, né, esse valor do fundo, principalmente o recurso reembolsável. Então, nós já estamos aí com 6 projetos aprovados, da ordem de 370 milhões, para levar a conectividade, né, principalmente levar onde não tem, e principalmente áreas rurais. E aí a iniciativa privada está sim, tendo essa... A gente conseguiu agora, né, destravar essa grande questão, né, de parceria aí com a iniciativa privada e liberar esse recurso para que a iniciativa possa investir e ou devolver em taxas subsidiadas, que é o caso desse recurso reembolsável, que a gente tem 2 bilhões lá, ou até ser um recurso a fundo perdido, que vai ser o caso do primeiro edital do FUST também, que a gente está inaugurando, venceu ontem o prazo para as empresas apresentarem propostas, e aí eu digo empresas privadas, né, de instalarem conectividade em escolas, essencialmente áreas rurais, que a gente teve aí mais 1.400 escolas, foi o primeiro edital da história também. Então, o primeiro recurso a fundo perdido do FUST também está sendo viabilizado agora, esses dias, e vai ter a terceira modalidade, que essa é uma modalidade bem grande, da ordem de mais de 1 bilhão de reais, que é o benefício fiscal, que é a empresa deixar de recolher o fundo e diretamente fazer o projeto. Então, isso é uma parceria também, a própria empresa privada vai fazer o projeto por intermédio do edital, que a gente já avançou bastante, e estamos aí em vias de concretizá-lo. Tá? Então, assim, hoje, do lado público, teve realmente esse travamento aí de 23 anos para o principal fundo, e agora a gente conseguiu viabilizar, né, as principais, e aí, daqui para antes do final do ano, a gente certamente já vai ter esses editais correndo e aí ajudando a iniciativa privada e sendo ajudado por ela a conseguir, né, alcançar esse objetivo tão difícil. Tem um Funtel também, que é o Fundo de Desenvolvimento, mas posso falar depois. Renato, da parte das empresas, como é que está o acesso ao diálogo com o poder público? Não, eu acho que existe muita abertura e muita consciência sobre a importância da conectividade no campo, né? Tanto nas frentes parlamentares, quanto na própria Anatel, quanto no Ministério das Comunicações. Acho que existe uma consciência muito grande sobre a importância, né, da conectividade. E tem alguns papéis aqui que eu acho que são interessantes, secretário, até para a gente discutir, né, e trazer como ideias. Sem dúvida nenhuma, mecanismos de financiamento de baixo custo são um motor da economia e um motor do empreendedorismo, né?
Eu acho que essa disponibilização de recursos do FUST no formato reembolsável traz alternativas de recursos de taxas efetivas muito competitivas, né? Isso eu acho que é muito bem-vindo, disponível aí no final do ano passado, né? E a gente vai ver os primeiros projetos partindo. Um segundo aspecto muito interessante, e um fundo, quer dizer, que a gente do mercado de telecomunicações vem acompanhando, né, o FUST há tantos anos, sem ter uma destinação prática, né, dos recursos, ou seja, né, a gente dá os parabéns para isso ter se tornado uma realidade. As fontes de recurso reembolsáveis, né, é até um fator interessante, quer dizer, que esse primeiro edital saindo agora para a conexão de escolas, pode até ser uma oportunidade da gente buscar uma junção da cobertura das escolas com a cobertura do campo, né? É curioso, o próprio Dalforno estava mencionando há pouco, quer dizer, que à medida que a gente conecta o campo, né, que a gente conecta uma área de 100 mil hectares, 200 mil hectares, a gente conecta, muitas vezes, dezenas de escolas dentro dessas áreas, né? Eu acho que talvez uma oportunidade de trabalho conjunto, e aí a gente se coloca super à disposição, quem sabe, buscar soluções que, à medida que a gente conecta a escola, a gente também conecta as comunidades, né, próximas, a gente também conecta os setores produtivos próximos. E eu acho que essa é uma oportunidade muito interessante, né, e muito grande. Eu acho que o uso e a aplicação né, de verbas parlamentares, eu acho que também é uma oportunidade muito grande, né? E quando a gente pensa em cobertura do campo, na prática, a gente está falando de uma infraestrutura que tem um custo e qualquer tipo de subsídio que essa infraestrutura possa ter, ela acelera a rentabilização dela e acelera a escala dela para o campo, né? Então, eu diria, parcerias não só com o governo federal, mas talvez com governos estaduais e com governos municipais, e, quem sabe, a gente buscar modelamentos, né, padronizações que permitissem parlamentares, né, de órgãos federais, estaduais, mas municípios, possam também ajudar a subsidiar áreas cujo foco estratégico, educacional, de desenvolvimento humano, né, façam sentido para o desenvolvimento daquele município. É verdade. Aproveitando que você falou isso, Rodrigo, eu lembro... desculpa, Renato. Eu lembro de uma questão bem interessante que a gente tem, isso da instalação dessa infraestrutura, que ela não é viável economicamente, quando a gente bota, né, que a gente fala do que é o valor presente líquido, né, o custo de instalação mais o custo de manutenção, não se paga com a receita que se obtém geralmente. Mas quando tem qualquer ajuda, como você citou, do poder, né, público, então você está um caso aqui de prefeitura. Tem prefeituras que disponibilizam para as empresas o terreno para botar a torre e a energia. Isso aí, às vezes, é o que falta para fechar a conta, e a conta que estava negativa vira positiva. E aí você falou bem, a gente tem, né, iniciativas pontuais com prefeituras, de projetos, de intermediar essa relação quando a prefeitura faz uma solicitação e a prestadora ainda não chegou lá por essa questão financeira, a gente faz essa intermediação e consegue que a prefeitura dê esse incentivo que falte, mas realmente é pontual, historicamente. Talvez a gente possa fazer um projeto mais estruturado, né, de contar aí com a, vamos dizer assim, uma participação massiva das prefeituras, estruturando o que é que exatamente ela pode ou precisa dar para que a gente consiga, né, acelerar essa levada da conectividade ao campo. Ah, que legal. Olha, eu sempre acreditei que eventos como esse são necessários não só para a troca de ideias, aprendizado, mas também para estabelecer parcerias, networking e, eventualmente, projetos em conjunto. Então, isso é uma oportunidade muito bacana. Bom, a gente já falou de mapeamento, que sabe-se muito bem onde é necessária a conectividade, onde é necessário o investimento, e a gente, durante todo o evento, ouviu as maravilhas possíveis, né, de produtividade, enfim, de avanços com a tecnologia associada ao agronegócio. Eu gostaria de ouvir de vocês em relação a marco regulatório. Como avançamos, o que é necessário ser feito em relação a incentivos fiscais. A gente sabe que investimentos em conectividade precisam de importação de equipamentos. Como estamos e no que precisamos avançar? Falar rapidamente, então, aqui, acho que você disso pode falar mais também. Temos alguns pontos que eu vou citar, então, a questão da desoneração
dos dispositivos de internet das coisas, de IoT, que está finalizando no ano que vem. Então, em tese, passaria a cobrar. A gente já começou a trabalhar lá no parlamento para prorrogar essa desoneração, porque realmente, como você disse, é muito importante, que isso é um incentivo importante para o setor. Você falou mais também da... Desculpa. Foi que você citou, mas... É marco regulatório. Marco regulatório. Né? A gente quer saber como está, se o que está aí é suficiente e se precisamos avançar. Bem lembrado. Então, o que a gente tem tentado agora, tem uma parte primeiro que é das redes privativas, né? Que é a viabilização das redes privativas, que foi feito ali junto com o leilão do 5G. Eu acho que isso está andando bem. Talvez a iniciativa privada possa falar aqui melhor de algum ponto que precisa melhorar, mas a gente entende que está andando bem, que está sendo aplicado, né? Os vários casos de uso aqui que foram trazidos hoje envolvem o uso de rede privativa, que foi um avanço regulatório de permitir que o produtor rural, né, que o empresário não dependa sempre da prestadora para levar sua infraestrutura para lá. Se ele quiser construir sua infraestrutura de alguma maneira, ele pode e tem sua rede privativa ali. Claro que, se ela for conectada à rede pública das prestadoras, ela vai ter um rendimento maior, né, mais casos de usos que podem ser feitos, mas se ela não for, se ele quiser fazer localmente ali, tanto no agro como na indústria também, a rede privativa, então, é um avanço regulatório que a gente entende que traz ganhos da parte da rede privativa. E agora o que a gente está tentando evoluir é na parte também de uso secundário do espectro, que é permitir os locais também onde não sejam ocupados por quem compõe o espectro, né, as grandes prestadoras, as pequenas que têm interesse, né, de fazer essas redes privativas ou suas redes mesmo públicas, elas possam ir lá, fazer seu investimento e ficar lá por algum tempo ali, porque antes não tinha segurança nenhuma, né? O pequeno poderia fazer o secundário, mas o grande quisesse botar lá a infraestrutura, ele tinha que tirar em 6 meses. Agora dá um prazo maior para que ele faça um investimento maior, de 3 anos, está se discutindo chegar a 5 anos. Então, isso é um incentivo regulatório para quem hoje não tem estrutura, locais que não têm estrutura, empresas menores possam levar essa infraestrutura. É importante pontuar que o secretário tem uma história, uma trajetória de 18 anos na Anatel, então conhece realmente muito bem o setor. Renato, você, o que você acha que precisamos avançar no marco regulatório? Bom, talvez pontuar 2 aspectos aqui, né? O primeiro, o gancho, o tema de redes privativas também é um tema muito caro, muito próximo para mim. E talvez até começar pelo próprio leilão do 5G, né? O leilão do 5G é uma melhor prática mundial, é uma referência mundial em um leilão bem sucedido, bem construído e vem sendo bem implementado, né? É um trabalho incrível aí da Anatel ao longo desses anos. E o trabalho de disponibilização de frequência, né, para uso privativo, ele também é extremamente interessante. Ou seja, isso viabiliza novos setups, né, novos cenários de empresas, de pessoas, de grupos agrícolas, de produtores, que possam usar um espectro, que é um bem público, né, para montar uma solução que atenda uma demanda específica, né, uma demanda peculiar. Eu acho que a Anatel, ao longo dos anos, vem cada vez mais disponibilizando, né, esse espectro e cada vez mais criando arcabouços, né, que deem segurança jurídica para essas implantações. Eu reforço a palavra, eu acho que esse é algo que vem avançando, né, e com essas últimas, né, definições, eu diria, o uso realmente do espectro em caráter secundário, ele vai dar segurança, né, para que integradores regionais, players e mesmo operadores de telecomunicações, né, usem essa instituição, criando modelos de negócio que atendam demandas específicas do agro brasileiro, né? A gente estava falando aqui, por exemplo, sobre esse desafio que a gente tem de compartilhamento de uma infraestrutura no campo, né? Quer dizer, se por um lado essa cobertura pública ela traz benefícios extremamente interessantes do ponto de vista de avanço social e etc., uma rede privativa permite que cada fazenda pague por aquilo que investiu, né? Ou use por aquilo que pagou, quer dizer que... Então, acho que as redes privativas abrem novas oportunidades de modelo de negócio que tendem a acelerar essa conectividade no campo. Então, reforço as palavras, acho que é um trabalho muito bem feito e tem ainda coisas por se fazer, mas tem se avançado muito, né? Talvez um aspecto interessante para se trabalhar é justamente buscar maior
celeridade, simplificação em todo o processo tributário e logístico, né, associado às soluções de informática, de tecnologia e telecomunicações no Brasil, né? O processo de certificação de dispositivos, por exemplo, né, é algo que pode ser pensado em parcerias globais, né, com órgãos como o FCC ou órgãos europeus. Eu acho que existem oportunidades de ganhos de eficiência olhando para um ecossistema mundial, porque hoje a tecnologia que é produzida no Brasil é usada no mundo, a tecnologia que é usada no mundo é importada para o Brasil. E talvez a soma desses dois elementos, né, eles tendem a cada vez mais democratizar a conectividade, cada vez mais democratizar a tecnologia, né, que é fundamental para justificar a conectividade. Eu agradeço, nosso tempo terminou. Muito obrigada pela presença de vocês dois. A gente acredita que esse tipo de diálogo, esse tipo de explanação é extremamente importante para a gente desenvolver o agro, né, levar sinal aí para onde precisa. E a gente torce para que esse diálogo prossiga a partir daqui, e esse seja o primeiro de outros eventos do UOL relacionados ao agronegócio. Muito obrigada pela participação de vocês. UOL.